O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção podermos estar aqui nessa noite. Nessa noite de celebração, nessa noite de agradecimento e de reconhecimento da grandeza e do amor de Deus que tem auxiliado todo esse projeto do Hospital Santo Antônio, do Hospital do Coração. E podermos estar aqui nessa noite e nos abrir à graça de Deus, ela produz alegria em nosso coração. Podermos escutar a palavra de Deus, que vai nos ajudando a melhorar a nossa relação com o Senhor, vai nos dando possibilidade de compreender melhor a vontade de Deus, à medida em que nós vamos nos aproximando da palavra e vamos deixando a palavra de Deus alcançar nosso coração. A palavra vai despertando em nós esperança, vai nos devolvendo a esperança que o mundo tantas vezes vai nos roubando pelas situações que nós vamos vivendo e experimentando, os conflitos e lutas que nós vamos travando todos os dias, às vezes tira de nós a esperança. Mas à medida em que o nosso coração se abre para a palavra, nós vamos entendendo que em meio às lutas, eu posso contar com o Senhor, e o seu coração está sempre aberto para acolher, porque o coração de Deus é misericordioso. O Senhor nos olha com ternura e com generosidade. O olhar de Jesus para nós é sempre um olhar de compaixão, é sempre um olhar de ternura. Nós podemos compreender, nós podemos testemunhar, na verdade, isso, quando nós escutamos hoje o Evangelho. Em torno de Jesus havia uma grande multidão, porque as palavras que saíam do coração e dos lábios de Jesus eram palavras que confortavam o coração das pessoas, principalmente daquelas que eram atingidas pelos desencontros da vida. Na leitura do Evangelho de hoje, nós vamos encontrar exatamente isso. Jesus vai caminhando e 2 cegos começam a ir atrás de Jesus. Começa a fazer o mesmo caminho do Senhor, e eles vão gritando pelo caminho: Filho de Davi, tende compaixão de mim. De imediato, aqueles homens não pedem que Jesus cure a sua cegueira, mas de imediato eles reconhecem que Jesus é o todo misericordioso. Eles reconhecem na figura de Jesus o Messias que Israel estava esperando. Então eles acreditam que Jesus é
aquele que os profetas haviam falado. Nós escutamos hoje, na primeira leitura, o profeta Isaías profetizando sobre a vinda do Messias. E o profeta Isaías diz: quando ele vier, ele tocará os corações dos aflitos, os surdos ouvirão, os mudos falarão, e os cegos recuperarão a sua vista. Olha, a primeira leitura de hoje que nós escutamos nos fala exatamente disso. E no Evangelho nós testemunhamos aquilo que o profeta Isaías nos fala na primeira leitura. Jesus devolve a visão àqueles dois homens. Mas é preciso que nós tenhamos a coragem de irmos muito mais além no processo de cura que Jesus realiza em nós. Na verdade, Jesus não apenas recupera a visão daqueles homens, Jesus nos dá muito mais do que as nossas curas físicas. O Senhor nos cura de fato. Ele nos devolve a nossa saúde, mas Ele faz muito mais do que isso. Ele cura, na verdade, a nossa consciência. Porque é a nossa consciência que tantas vezes está doente, está enferma, nos aprisiona e nos paralisa. Uma consciência doente é uma vida paralisada. Então o que Jesus faz hoje no Evangelho é exatamente devolver àqueles homens a sua dignidade de pessoa. Jesus recupera a dignidade que aqueles homens haviam perdido. Hoje, por exemplo, diante das diversas dificuldades que nós enfrentamos, dos problemas que nós experimentamos, o Senhor vai nos dando um direcionamento de esperança. Aqueles homens, eles recuperaram a visão, eles passaram a enxergar a vida de uma outra forma. E é sobre isso que Jesus quer nos falar através do Evangelho. Nós que tivemos a oportunidade de estar aqui nessa noite e receber essa palavra de Deus, Ele está dizendo que Ele deseja também curar-nos das nossas cegueiras, que vai muito mais além do que uma cegueira física. Jesus quer tirar as vendas que nos impedem de ser gente. Jesus quer devolver o nosso olhar, porque às vezes, filhos e filhas, o mundo vai impondo que nós olhemos para a nossa história de vida e nos enxerguemos incapacitados. Quantas vezes nós estamos doentes por causa disso? Nós olhamos para a nossa história de vida e nós nos sentimos feridos. Nós olhamos para as coisas que estão à nossa volta e nós não enxergamos esperança. Nós precisamos recuperar a visão, nós precisamos recuperar a forma como nós olhamos para as coisas. A maneira como nós olhamos a nossa vida, a maneira como nós olhamos para o mundo e para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos dessa cura. O que Jesus faz hoje no Evangelho, é preciso que todos nós passemos também por essa experiência. Porque quantas vezes, querido e querida, nós estamos olhando para a nossa vida de forma desastrosa. Estamos olhando para a nossa história com um olhar de destruição. Enxergamos em nós apenas o que não é bom. Enxergamos em nós apenas os limites e isso nos aprisiona. Essa é a maior de todas as cegueiras. Quando nós ficamos presos às impossibilidades, a gente olha e não enxerga a possibilidade. Nós olhamos para os acontecimentos e só vemos o desastre. Não somos capazes de olhar e enxergar em meio aos desencontros a esperança. É preciso recuperar a visão da esperança. Jesus quer fazer isso em nós. E de que maneira Jesus quer fazer isso em nós? Apenas com uma abertura do nosso coração. Aqueles homens vão ao encontro de Jesus.
Eles eram vítimas de uma enfermidade. Mas acima de tudo, aqueles homens eram vítimas de um preconceito social. A deficiência visual, naquela época, era vista como uma das maiores maldições. Então, as pessoas que portavam essa deficiência, elas eram reconhecidas como pessoas malditas. Então, imagine aqueles homens, eles carregavam uma carga social de preconceito grandiosa. Eles não podiam trabalhar, eles não podiam ter convivência com as outras pessoas, porque ninguém queria se aproximar deles. Ninguém queria saber, porque portar uma deficiência era o símbolo da maldição. Hoje as pessoas portadoras de deficiência visual, elas conseguem trabalhar, elas conseguem desenvolver uma atividade, elas conseguem fazer leituras das coisas. Naquela época de Jesus, portar uma deficiência visual era reconhecer a maldição de Deus. Olha o sofrimento daqueles homens. Mas eu quero dizer para você, olha a capacidade que eles tiveram de não permitir que a sociedade os tornassem incapazes. Porque nós precisamos ter essa visão. Embora eles não tivessem a visão física, mas eles foram capazes de enxergar o que ninguém foi capaz de enxergar naquela época. Ninguém enxergou em Jesus os sinais do Messias predito pelos profetas. Israel não reconheceu Jesus como Messias, e é a primeira vez que aparece nos evangelhos. As primeiras pessoas a reconhecerem que Jesus é o Messias é exatamente 2 cegos. Eles não tinham a visão física, mas eles foram capazes de enxergar que Jesus é o Messias. Olha a linguagem que flui dos lábios daqueles 2 homens. Jesus, filho de Davi. Por que essa expressão? Porque o Messias era reconhecido como filho de Davi. Os profetas haviam dito que o Messias viria da descendência de Davi. Então eles reconhecem. Quando eles dizem Jesus, filho de Davi, eles estão professando que reconhecem em Jesus o Messias. Então eles tiveram a coragem de não ficar preso nas impossibilidades, porque é isso que precisa acontecer conosco, e a palavra de Deus nos ajuda a identificar que nós somos homens e mulheres capacitados, mas nós precisamos ter cuidado para não sermos vítimas daquilo que o mundo impõe para nós. Nunca aceite isso, nunca aceite aquilo que o mundo impõe para você ou acerca de você a teu respeito, porque às vezes nós estamos numa caixinha de fósforo, porque todo mundo apontou o dedo para mim, todo mundo me olha como incapaz, eu trago a marca da incapacidade, eu aceito isso, eu permito que as pessoas me diminuam. Hoje no Evangelho nós vamos aprender com esses 2 homens portadores da cegueira. Eles não admitiram, eles tinham os seus limites, mas eles se sentiram capazes e eles foram ao encontro de Jesus. Isso é profundamente revelador para nós. Isso nos dá um empurrão na vida, de olhar para nós e me perceber, como é que eu estou olhando minha vida? Eu estou olhando para a minha vida como alguém que se sente capaz? Eu estou olhando para a minha história como quem acredita? Porque foram eles que acreditaram neles mesmos, foram eles que buscaram, e se eles não tivessem buscado, talvez aqueles homens não tivessem experimentado essa graça. Não é Jesus que vai ao encontro deles, mas é eles que vão ao encontro de Jesus.
E isso nos anima na palavra, porque às vezes a gente deixa de vencer na vida, porque a gente fica esperando os outros resolverem os nossos problemas. Às vezes nós ficamos esperando que os outros façam o que eu tenho que fazer. Muitas vezes eu fico preso às minhas incapacidades e os meus limites. Eu aceito o que impuseram sobre mim e eu cruzo minhas mãos e eu me fecho dentro de um quarto. Quando nós pensamos a vida assim, nós seremos eternamente cegos. Nós seremos eternamente cegos. O que Jesus está nos ensinando hoje na palavra e o que o Evangelho nos traz como motivação e ensino para a nossa vida é, como aqueles dois homens, levantar a cabeça e ir atrás do seu resultado. Quando nós acreditamos, nós conquistamos. Quando nós nos empenhamos, o resultado aparece. Quando a gente descruza os braços e acredita que é possível, as coisas acontecem em nossa vida. Não sou eu que estou dizendo isso para você, é Jesus que está nos ensinando hoje no Evangelho. Mas enquanto você ficar sentado, esperando que as coisas aconteçam e se vitimando, e se sentindo vítima de você mesmo, as coisas não vão acontecer, porque nada desce do céu. As coisas, elas são conquistadas. O que Deus nos dá é a capacidade. E Ele já te deu. Deus já fez a parte dEle. Ele já nos deu capacidade. Ele já nos capacitou. Ele já nos deu o Espírito Santo. Ele já nos deu inteligência. Agora é você que tem que fazer a sua parte. Aqueles homens não ficaram na beira do caminho, esperando. Mas eles reconheceram. Tem alguém que pode fazer alguma coisa por mim. Tem sempre alguém que pode fazer alguma coisa por nós. Haverá sempre anjos mandados por Deus. Agora nós precisamos reconhecer e buscar esses anjos. Deus envia anjos, mas nós precisamos dar o passo. É à medida em que eu vou dando passos, que eu vou reconhecendo quem são os anjos que Deus me envia para me ajudar nos processos da minha vida. E aqueles homens foram atrás de Jesus. Eles caminharam e eles começaram a gritar. E eles começaram a incomodar. E eles insistiram. Não foi de imediato que Jesus se voltou para eles, não. Jesus continuou o caminho enquanto eles iam atrás, gritando. E isso é proposital, porque Jesus quis saber até onde eles eram capazes. Porque Jesus tem dessas coisas. Ele quer saber até que ponto você é capaz de ir. Até que ponto eu sou capaz de ir. Quem bate na porta e a porta não abre e desiste de bater na outra porta, nunca vai conquistar nada na vida. A gente precisa aprender que as coisas acontecem pela nossa insistência. Se você bateu e não abriu, bate de novo. E bata quantas vezes for preciso. Porque em algum momento a porta vai abrir. Agora, se você não bater, a porta não vai abrir. Ela nunca vai abrir se você não bater. A gente precisa aprender. E a palavra de Deus, o Senhor nos deu para nos ajudar acerca disso. Para melhorar a qualidade de como nós conduzimos a nossa vida. Ela nos ajuda a entender como é o processo da vida. E não é tão complicado. O processo da vida é simples. Somos nós que complicamos. Somos nós que criamos imagens equivocadas de nós mesmos. E em um determinado momento, Jesus se volta para eles. E Jesus faz uma pergunta. Vocês acreditam que eu posso fazer alguma coisa por vocês? E eles disseram, nós acreditamos. E é por isso que nós estamos aqui. Jesus orou sobre eles e eles recuperaram a vista. Não só física, mas eles recuperaram a sua história de vida, a sua dignidade de vida. Um passo importante, muito importante para nós. A espiritualidade nos ajuda a entender a dinâmica da vida. Por isso que é importante a espiritualidade em nossa vida.
Por isso que é importante a nossa proximidade com o Senhor. A vida daqueles homens mudaram a partir do momento em que eles tiraram a atenção dos seus limites e colocaram nas possibilidades. Como é que você tem olhado para a sua vida? Só com fracasso? É assim que você tem entendido? É dessa maneira que você tem agido, se vitimando, se colocando como a vítima e o coitadinho? É assim que você tem administrado a sua vida? É dessa forma que você tem conduzido o teu caminhar nesse mundo? Então o Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você, que nós precisamos reconstruir a maneira como nós conduzimos a nossa vida. Se até hoje você foi o coitadinho, Jesus está dizendo na palavra que você não é o coitadinho, porque Ele te capacitou, Ele te deu o Espírito Santo. E todos os momentos em que você correr e buscá-lo, o seu coração está sempre aberto. Olhe sempre com possibilidade. Veja a sua vida nas possibilidades. Aí nós vamos obter resultados. Deixa eu dizer uma coisa do coração de Deus para teu coração. Os teus resultados virão com teus esforços. Não há resultado se não tiver esforços, se não tiver luta, se não houver cansaço, se não tiver lágrimas derramadas, se não tiver noites e madrugadas acordadas. Nosso sucesso e a construção da nossa história se dá com esforço. Acreditar sempre. Não admitir aquilo que o mundo impõe. Só quem chega lá é quem tem condições estruturais? Não. Quem chega lá é quem tem uma consciência curada. Atinge suas metas quem tem uma consciência curada. Atinge seus objetivos e sonhos quem tem uma mente curada. É isso que Jesus está dizendo hoje, a partir da experiência desses dois cegos, desses dois homens. E quando a gente olha para a história, a gente identifica qual é a nossa cegueira. O que é que está atrapalhando que a gente caminhe? O que é que está atrapalhando que a gente veja o verdadeiro sentido da nossa existência? Deixe essa palavra alcançar teu coração. E hoje, deixe ela curar a tua cegueira. Se até hoje você se sentiu incapaz, Jesus está dizendo, só depende de você. Porque Ele quer, só depende de você. Eu quero dizer para você que está me escutando aí nos leitos dos hospitais. Você está enfrentando um momento difícil. Talvez escutou coisas que você não queria escutar. Talvez desacreditou que você seria capaz de sair daí com vida. Essa palavra Deus está dando para você também. Quando nós cremos, o milagre acontece. Ele não diz hoje no Evangelho? Por causa de tua fé, receba a graça, receba a cura. E naquele momento, aqueles homens voltaram a enxergar. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Deixe Jesus curar a tua cegueira. Diga para Ele qual é a tua cegueira, porque Jesus quer ouvir. Embora a teologia diga que Jesus é onisciente, Ele sabe tudo e antes de pedir Ele já sabe, mas Ele gosta de escutar a nossa voz. Jesus sabia que aqueles homens queriam ficar curados da cegueira, mas Ele pergunta, o que é que vocês querem que eu faça? Nós queremos ver. Diga para Jesus, qual é a cegueira que você quer que Ele cure nessa noite? Diga para Ele, é o medo? É a cegueira do medo? É a cegueira da insegurança? É a cegueira do negativismo, de olhar para a vida só com olhar de pessimismo?
é sempre com aquela ideia: eu não consigo nada, todo mundo consegue, eu não consigo. Saia dessa, porque isso é um veneno, isso é uma cegueira, isso destrói a vida da gente. Peça para Jesus curar essa cegueira do pessimismo. Peça para o Senhor tirar de sua mente esse pessimismo que só constrói desastres a teu respeito. Tudo que você vai fazer, você pensa de maneira negativa. Você já vai para a luta achando que você vai perder. Como é que você vai ganhar se você já vai com a ideia de que vai perder? Como um soldado vai para a guerra, se ele não tiver autoconfiança? Como é que eu vou enfrentar o inimigo se eu não tenho a autoconfiança, se eu não acredito na minha capacidade? E quantas vezes nós estamos com uma cegueira que nos faz pensar: eu vou fazer esse concurso, mas eu não vou passar. Eu vou fazer essa entrevista, mas eu já sei que eu não vou ser a escolhida. Eu vou fazer esse concurso, mas eu sei que eu não vou passar. Isso é uma cegueira. Isso destrói a nossa vida. Isso nos impede de crescer. Isso nos impede de desenvolver as nossas capacidades. Olha o que é que esses dois homens dizem para Jesus: eu acredito que eu vou ficar curado. E qual foi o resultado? Eles ficaram curados, porque eles acreditaram. E é isso que precisa acontecer. Eu preciso acreditar que a minha vida vai ser transformada. Por isso eu luto, eu corro atrás, eu me esforço para isso. Sabe qual vai ser o resultado? Você vai conquistar. Sabe qual vai ser o final dessa história? Você vai vencer. Então peça para Jesus nessa noite curar a cegueira que está paralisando a sua vida. Diga no íntimo do seu coração, no silêncio do seu coração, o que que você deseja? Qual é a cegueira que você deseja que Jesus te cure nessa noite? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque a tua palavra penetra o nosso coração. Porque nós somos impactados pela tua palavra. Porque ela não é apenas uma história. Ela é uma palavra que me lança para frente. Acreditar que é possível. Porque é possível. Sempre é possível. Acreditar que é possível reconstruir, dar a volta por cima. Acreditar que é sempre possível recomeçar. Nada está perdido. Nada está perdido. Nada. A não ser que você queira. A não ser que você aceite. Você veio para ser um fracassado? Não. Você veio para ser um vitorioso. Deus te deu a existência para você ser um vitorioso. E essa vitória depende de você. Porque a parte de Deus Ele já fez. Faça a sua. Levante sua cabeça. Levante. Levante sua cabeça. Tenha coragem de abrir essa porta que você se trancou. Tenha coragem de abrir essa porta desse quarto que você se trancou. E dali você não conseguiu sair mais. E por causa disso sua vida nunca evoluiu. Eu sei que através dessa palavra muitas portas estão sendo abertas. Eu sei que através dessa palavra muitas correntes estão sendo quebradas. Correntes de medo, correntes de insegurança, correntes de pessimismo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos cura. Nós estamos diante, por exemplo, de um grande testemunho. Você escutou a história dessa casa, de homens que acreditaram, de homens que sonharam e que lutaram para que isso fosse real. Está aqui
um resultado concreto de quem acredita. Se nós acreditarmos, os nossos sonhos deixarão de ser utopia e se tornarão realidade. Diga comigo, fique de pé, levante sua mão para o alto. Levante as duas mãos para o alto. Diga comigo, eu creio. Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Como esses dois homens acreditaram. Eu também quero dizer para ti. Eu também quero dizer para ti. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Que eu serei tocado. Que eu serei tocado. E que a minha vida será reconstruída. E que a minha vida será Diga bem reconstruída. forte, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aplauda, Jesus, aplauda. Obrigado, Senhor. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.